Este aqui é o segundo vídeo da série chamada Estude Gálatas comigo. Se você teve a oportunidade de assistir ao primeiro vídeo, você deve se lembrar que ainda estamos no capítulo 1. Começamos agora, né? Estamos bem no comecinho, no capítulo 1, mas nós já estudamos os versículos 1 a 5. Hoje nós estudaremos os versículos 6 a 9 e fecharemos então esse bloco introdutório em que o apóstolo Paulo faz a saudação, que é de costume dele, né, em todas as epístolas. Só que aqui ele faz a saudação para os cristãos da Galácia. Então, nós vamos ler o texto bíblico aqui e hoje nós vamos finalizar esse bloco introdutório. Antes, você deve se lembrar também do nosso esboço aqui. Nós já vimos duas certezas a respeito do apóstolo Paulo. Nós vimos a certeza de que Paulo é um representante autorizado, essa verdade está nos versículos 1 a 3, e também vimos a certeza de que Paulo é um representante fidedigno, essa verdade está nos versículos 4 a 5, 4 e 5, né? E faltou então apenas a última certeza a respeito do apóstolo Paulo, que nós vamos ver hoje, que é a certeza de que Paulo é um representante indignado, e essa verdade está consubstanciada nos versículos 6 a 9. Então eu vou começar aqui fazendo a leitura do texto completo, dos versículos 1 a 9, e logo em seguida a gente começa, propriamente dito, no versículo 6, para finalizar esse estudo. Então acompanhe comigo aí da sua casa, a leitura bíblica diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Bem, esse é o nosso texto, nós vamos finalizá-lo hoje, se tudo ocorrer bem. E antes mesmo de começarmos, eu gostaria de enfatizar novamente para vocês, de acordo com essa obra literária aqui do Novo Testamento do professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, eu gostaria de enfatizar para vocês o que parece ser o propósito geral dessa epístola de Paulo aos Gálatas. Então diz assim, o professor Carlos Oswaldo diz assim: o objetivo central parece ser levar os cristãos gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade ao reivindicar a origem e a autoridade divina para o evangelho da graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Sempre que possível, sempre que eu lembrar aqui, eu farei isso para que fique martelando na nossa cabeça mesmo, para que a gente nunca se esqueça. Bom, então vamos começar aí. Acompanhe comigo, o versículo 6 diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Muito bem. Aqui, em primeiro lugar, é importante a gente entender que Paulo está sendo irônico. Ele não está admirando a postura dos cristãos gálatas aqui. Muito pelo contrário. Tá? Então ele está usando uma figura de linguagem, ele está sendo irônico. Mas o mais impressionante aqui, o que deve ser o foco da nossa atenção, é o seguinte. Em todas as outras cartas paulinas, né, em todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele geralmente expressa alegria porque o evangelho está progredindo. No meio da saudação, ele expressa alegria porque o evangelho está progredindo. Então ele diz: damos sempre graças a Deus por vós. Dou sempre graças a Deus por vós. Quer ver esses exemplos? Se você abrir sua Bíblia em Romanos 1:8, você vai ver isso. Em 1 Coríntios 4:9. Em Filipenses 1:3-11. Em Colossenses 1:3. Em 1 Tessalonicenses 1:2. Em 2 Tessalonicenses 1:3. Em 2 Coríntios, em Efésios também, isso se repete. Mas parece que aqui, nessa epístola de Gálatas,
Parece que aqui o sentimento é outro, ele está indignado. Ele está indignado, ele não tem expressão de alegria porque o evangelho está progredindo. Isso deve chamar a nossa atenção. Agora, é importante a gente entender também que, ao que parece, Paulo não está nervoso, bravo, irado com os cristãos da Galácia. Ao que parece, ele está triste, ele está desapontado, ele está consternado com o que ele estava vendo. É mais um sentimento de tristeza profunda do que de ira, do que de, olha, eu estou bravo com vocês, estou irado com vocês. Por que isso? Porque os cristãos ali da Galácia eram recém-convertidos, eles tinham acabado de receber a mensagem do Evangelho. E é como se Paulo dissesse, poxa, logo vocês, recém-convertidos, já estão se desviando? Como assim? O que explica isso? Não é possível. Quer ver só? Leia em Gálatas 5, 7. Gálatas 5, pule para o capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Vocês estavam tão bem. Por que vocês estão se desviando? Então, Paulo aqui ele está indignado com a postura dos cristãos. E ele diz assim, né? Ó, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Esse chamado aqui, ó, daquele que vos chamou na graça de Cristo, que chamado que é esse? É o chamado para a salvação, que é gratuita. Olha, para você ser salvo, basta você crer no Evangelho, basta você crer em Cristo, você será salvo. E no versículo 7, ele diz assim, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Note bem, no finalzinho do versículo 6, ele diz assim, do chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. O que significa esse outro evangelho? Sabe o que é isso? É qualquer coisa que entre em conflito, que entre em choque com o evangelho que é puro e verdadeiro, que é o evangelho que aparece nas Sagradas Escrituras. Qualquer coisa que fuja disso é mentira. É mentira, a gente tem que abandonar. E ele diz no versículo 7, né? O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Alguns aqui eram os judeus extremistas. Eles é quem queriam perturbar e perverter o evangelho de Cristo. E é assim que os falsos mestres agem. Para confundir, para enganar as pessoas, eles fazem duas coisas. Tem duas palavrinhas importantes aqui no versículo 7. Eles perturbam e pervertem o evangelho de Cristo. Nós vamos estudar com mais cautela essas duas palavrinhas. Olha só. Perturbam tem o sentido de confundir, agitar, é mexer com o que está quieto. Você começa a confundir, agitar, aí a pessoa começa, será que é isso mesmo? Não sei, parece que não. Começa a confundir a pessoa. Esse é o sentido da palavra perturbam aqui, da palavra perturbar. E a palavrinha perverter, ela tem a ideia de tornar o evangelho exatamente o oposto do que ele é. É distorcer a mensagem. É tornar o evangelho exatamente o oposto do que ele é. Olha só, é o mesmo sentido que aparece, por exemplo, em Atos 2:20. Abra aí sua Bíblia em Atos 2:20. Atos 2:20. Atos 2:20 é o discurso de Pedro, né? Quando ele lembra ali das palavras do profeta Joel, ele diz assim, Atos 2:20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Percebe? É o mesmo sentido. É a ideia de tornar alguma coisa exatamente o oposto do que ela realmente é. Esse é o sentido que aparece aqui no versículo 7, da palavrinha perverter. Ou seja, os judeus diziam o seguinte, olha, a salvação é pela fé, mais as obras da lei. Então não é só pela fé, a salvação é pela fé, mais as obras da lei. Ou seja, confundiam o povo e distorciam a mensagem do evangelho. E qual a consequência disso? Qual a consequência disso, né, para os nossos dias hoje? Por que será que o apóstolo Paulo estava tão nervoso? Ele fica nervoso no versículo 8 e 9. Nós vamos ler agora. Olha só, no versículo 8 diz assim,
Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, não era um assunto qualquer que estava em jogo, era a mensagem do evangelho. E o apóstolo Paulo, que estava triste aqui, consternado com a postura dos cristãos gálatas, agora quando ele se dirige aos que estão perturbando e pervertendo o evangelho, aqui ele está irado, aqui ele está bravo, aqui é postura de, o que vocês estão fazendo aqui, eu reprovo, Deus reprova, e vocês precisam parar de fazer isso. E é interessante notar que nesses dois versículos aqui, no versículo 8 e 9, tem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. Por exemplo, o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele usa uma outra figura de linguagem, ele usa uma hipérbole. Ele diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, ele dá uma exagerada, ele fala, pode descer um anjo do céu pregando algo que vá além do que vocês já receberam, seja anátema. E no versículo 9, ele traz para a nossa realidade atual. Ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, ele se dirige a ele, eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Agora você deve estar se perguntando, o que significa anátema? Anátema não é uma palavra que nós costumamos usar no nosso vocabulário. Anátema significa maldito, algo condenado à destruição, à ruína. É uma palavra de condenação, uma palavra forte isso daqui, uma palavra forte. Dá para ver que o apóstolo Paulo estava nervoso aqui. Então ele diz, olha só, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja amaldiçoada essa pessoa. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Agora, note bem isso daqui. Por que será que o apóstolo Paulo, ele praticamente repete o que ele falou no 8, no versículo 9? Tem uma jogadinha aqui. É um recurso literário que o apóstolo Paulo usa. Ele não repete porque ele quer completar as 30 linhas da redação do Enem para, sei lá, para tirar a nota 10, para deixar a professora feliz. Não, nada disso. Ele diz aqui a mesma coisa no 8 e no 9, praticamente a mesma coisa, a mesma mensagem, porque é algo importante, porque ele quer enfatizar isso. Se está repetindo, é porque é muito importante, porque ele está sendo enfático aqui. Ele diz, isso aqui, não brinquem com isso. Eu estou amaldiçoando, por Deus, eu estou amaldiçoando quem está perturbando e pervertendo o evangelho de Cristo. E mais, eu acho que tem muitos cristãos que podem pensar assim, Vitor, você não acha que o apóstolo Paulo foi muito rude aqui? Você não acha que ele poderia ser mais brando? O evangelho, Jesus é amor. Você acha que o apóstolo Paulo não poderia ser mais brando aqui no discurso dele? E a resposta é não. Sabe por quê? Olha só. Imagine o seguinte, se os cristãos começam a acreditar que a lei ainda vigora e que as obras da lei salvam, isso vai implicar no quê? Isso significa dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não valeu a pena, não foi completo. Isso é mentira, isso é uma tremenda mentira. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Para você ser salvo, você precisa crer em Cristo. A salvação é pela fé somente. Não é pela fé e você precisa ser circuncidado. Não, esqueça isso. A lei mosaica acabou, esquece. Ela não vigora mais. Esqueça isso. Esse comentário bíblico aqui, eu uso esse comentário bíblico para estudar, o livro de Gálatas. Esse é um comentário muito bom do William Hendrickson. E sobre essa questão de, será que o apóstolo Paulo não foi muito grosso aqui? Será que ele não poderia ter pego mais leve com o pessoal? O William Hendrickson aqui nesse comentário, nesse trecho, ele coloca uma ilustração muito boa. Eu gostaria de ler para vocês. Diz assim, olha só. Uma bebida pode ser muito saudável e refrescante, porém, quando se lhe acrescenta uma gota de veneno, torna-se letal.
Ou seja, se você vai mexer com o evangelho puro e verdadeiro, se você acrescentar um negocinho a mais, já está errado. E de acordo com o apóstolo Paulo, ele está amaldiçoando você. Seja maldita. Essa pessoa que fez isso, que perturba e perverte o evangelho de Cristo, ela que seja maldita. Que uma maldição caia sobre ela, que Deus demonstre sua ira sobre ela. É um negócio muito sério. E o texto termina, né, assim, com o apóstolo Paulo sendo bem rigoroso aqui. É interessante que o discurso do apóstolo Paulo ele atinge dois alvos, né? Ele atinge tanto as pessoas, né, os falsos mestres, os judeus, os judeus extremistas que estavam pervertendo e perturbando o evangelho de Cristo, como também os cristãos da Galácia. Porque isso gera medo, né? Não provoca medo? Ó, quem está pervertendo aqui, ó, mudando, confundindo o evangelho, que seja maldito. Essas pessoas estão erradas. O que os cristãos da Galácia vão pensar? Poxa, o negócio é sério. E deveria ser sério mesmo. Deveria ser sério. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era autoridade, ele foi instruído por Deus. Não tinha por que duvidar do apóstolo Paulo. E por fim aqui, eu queria separar com vocês aqui, eu separei na verdade, duas aplicações. Né? Porque quando a gente vê, é uma leitura rápida, não é um texto muito difícil de se entender. Mas tem duas aplicações aqui que gostaria de passar para vocês que eu julgo importantes. São as seguintes. Em primeiro lugar, seja membro de uma igreja que não perturbe e perverta o evangelho, mas que pregue a salvação pela fé, e tão somente. Olha, tá cheio de igreja que quando canta os hinos, os louvores, prega a salvação pela fé. Mas quando o pastor sobe no púlpito, ele começa a falar que nós precisamos cumprir as obras da lei, senão não seremos salvos. Fuja dessa igreja, fuja. E a segunda aplicação. Não seja negligente quando o assunto for o evangelho. Se você se esconde ou prefere aceitar as mentiras que falsos mestres propagam, talvez o evangelho não seja tão importante para você. Se você não se incomoda quando você está numa rodinha de amigos, se você vai assistir a um culto numa igreja diferente, e você escuta ali o pastor, alguma pessoa falando que para ser salvo você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que, precisa circuncidar-se, precisa guardar o sábado, precisa fazer isso. Fuja disso. Fuja disso e mais, você tem que se sentir ofendido. Você fala, não. Não é assim que funciona. Ó, a palavra de Deus diz outra coisa. A salvação é pela fé. Quer ver só? Abra a Bíblia em Romanos 10. Romanos 10, 9. Atos Romanos. Romanos 10, 9. Você pode ler, inclusive, esses textos para a pessoa. Romanos 10, 9. A partir do versículo 9 diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação vem pela fé. Esqueça as obras, esqueça. Um outro texto também é Efésios 2,8. Efésios 2,8. Claro, há diversos textos, mas eu gosto bastante desses textos. Efésios 2,8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É muito importante a gente discernir essas coisas. E esse texto evidencia para a gente, né, que Paulo era um representante indignado. Ele estava indignado, primeiro com os cristãos da Galácia, porque eles estavam se distraindo, fugindo do evangelho, do evangelho puro, verdadeiro. Tão logo, né, eram recém-convertidos, estavam se afastando do evangelho verdadeiro. E eles também estão indignados com os judeus extremistas ali, né, que estavam pervertendo, que estavam perturbando o evangelho de Cristo.
Isso comprova para a gente, né, as três certezas. Né? Nós já vimos as três certezas a respeito do apóstolo Paulo. Primeira, Paulo é um representante autorizado. Segunda, Paulo é um representante fidedigno. E a terceira, Paulo é um representante indignado. Nós vimos hoje. E na próxima oportunidade nós continuamos a partir do versículo 10 com a exposição da Epístola de Paulo aos Gálatas.